Era sexta-feira, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da Páscoa. O Sinédrio já havia condenado Jesus na noite anterior por 2 gravíssimos crimes: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Naquela sexta-feira de manhã, maneteado, Jesus é levado ao pretório romano e Pilatos, covardemente, contra sua consciência e contra as evidências dos fatos, condena Jesus à morte de cruz. Jesus sai então, carregando aquele lenho maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sobre os apulpos e vaias de uma multidão sangue sedenta e tresloucada. Às 9 horas da manhã, Jesus é estendido naquele leito vertical da morte e suspenso entre a terra e os céus. Diz a Bíblia que foi crucificado ao seu lado direito e também ao seu lado esquerdo 2 salteadores. Ali estamos vendo 3 cruzes no Calvário. A cruz do centro é a cruz de Jesus, e isso tem um significado importante. Jesus é o grande divisor na história dos homens. Ali tem 3 verdades destacadas. A cruz do centro é aquele que não cometeu pecado, mas se fez pecado por nós, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. A cruz da esquerda tem um salteador que não se arrependeu e é condenado. A cruz da direita tem um salteador que se arrependeu e é salvo. Eu quero então lhe dizer que só há 2 grupos no mundo. Não é entre os capitalistas e os socialistas. Não é entre os ricos e os pobres. Não é entre os religiosos e os ateus. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo: aqueles que estão salvos por Cristo e aqueles que estão perdidos nos seus pecados. Esses 2 homens crucificados, de um lado e do outro de Jesus, representam 2 possibilidades, 2 oportunidades, 2 grandes riscos. Vejamos em primeiro lugar a cruz da esquerda, aquele salteador apanhado pela lei, julgado pela lei e condenado à morte de cruz. Viveu a vida toda à margem da lei, viveu no crime, sendo um transtorno social, trazendo prejuízos financeiros para tantos e ceifando a vida de muitos. Agora chegou a sua vez e ele foi condenado. Mas na última hora da vida, no apagar das luzes da sua história, seu coração não se rende, seu coração não se dobra, ele não se quebranta, ele não se humilha, ele não se arrepende. Ao contrário, ele quer que Jesus Cristo desça da cruz para salvá-lo. Mas ele quer, na verdade, se livrar não pelo pecado, mas pelas consequências do seu pecado. Ele não demonstra qualquer arrependimento, ele não demonstra qualquer sensibilidade espiritual para rogar a Jesus. Na última hora da vida, perdão pelos seus pecados, ele está perto de Jesus, ele está vendo Jesus e clama Jesus, mas ele não é salvo, ele não é perdoado e se perde na última oportunidade da sua vida. Talvez você também, perto de Jesus, talvez você nasceu no lar chamado cristão, vive num país chamado cristão, talvez você tenha uma Bíblia em casa, talvez você já escutou tantas mensagens, talvez você conhece toda esta história de amor de Deus e da morte substitutiva de Cristo na cruz por você, mas seu coração continua duro, sua alma continua fechada, você está resistindo ainda hoje à graça de Deus. Talvez você esteja no limiar da sua vida, no apagar das luzes da sua história, e você ainda mantém-se incrédulo, duro, insensível à voz da graça de Deus. Aqui é um grande risco. Aqui é um grande perigo, o perigo de uma condenação eterna. Mas a cruz à direita também tem um salteador. Ele viveu à margem da lei, cometeu crimes, foi apanhado pela lei, foi julgado, foi condenado e está à beira da morte. Mas quando ele está na cruz, ele escuta Jesus no topo do Calvário.
orando e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Certamente esta palavra toca o coração deste homem, e ele então se volta para Jesus, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, reconhece que Jesus não cometeu pecados, reconhece que Jesus é o Rei dos Reis, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Compartilhe esta mensagem com todas as pessoas que você ama. Isso nos ensina algumas verdades importantes. Primeira, a salvação não é pelas obras. Aquele homem viveu a vida toda à margem da lei como um salteador. Não foi por mérito que ele foi salvo. Ele não tinha mérito algum. Segunda, a salvação pode ser alcançada no momento em que você se voltar para Deus. Aquele homem estava no finalzinho da vida, mas ainda aproveitou a oportunidade de se render a Jesus Cristo. Terceira, a salvação pode ser apropriada imediatamente. Você pode desfrutar dela no leito de um hospital, numa UTI de um hospital. Na hora mais crucial da sua vida, Jesus Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero dizer para você que não importa quem é você, quão longe você tenha andado de Deus, quão profundo você tenha caído, quão desesperadora é a sua situação hoje, se você se voltar para Jesus e Ele perdoa os seus pecados. Ele dá a você vida eterna. Ele dá a você a segurança que você está salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que verdade gloriosa! A salvação é uma oferta de Deus, uma dádiva de Deus que nós não merecemos. Recebemos-la gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Então, não importa quem você é, onde está você, como está você, agora mesmo, se você se voltar para Jesus, Ele também oferece a você este glorioso presente, o presente da vida eterna. Você já se apropriou da vida eterna? Você tem certeza de que se você morrer hoje, estará com Deus no paraíso? Com Jesus Cristo no paraíso? Você tem a convicção de que seus pecados já foram perdoados? Que seu nome está escrito no livro da vida? Que você tem dentro de você a marca de Deus, o selo do Espírito Santo? Agora mesmo você pode fazer esta mais importante decisão da vida, porque hoje é o dia oportuno. Agora é o momento da sua salvação. Quando chegar em um lugar chamado Calvário, ali crucificaram bem como... Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Lucas 23, 33 ao 34.